manchete do momento aqui no UOL, para a gente voltar a falar sobre a operação de hoje da Polícia Federal. O destaque do momento, então, que a Polícia Federal está investigando se a ABIN atuou por interesses de filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Destaque aqui da Folha de São Paulo de que a investigação da Polícia Federal sobre a atuação da ABIN encontrou indícios de que a agência atuou para fornecer informações sobre investigações em andamento para Jair Renan e Flávio Bolsonaro, filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Irregularidades na ABIN, entre elas o uso do software espião First Smile, que a gente estava conversando aqui, estão na mira da Operação Vigilância Aproximada, que investiga então uma organização criminosa que se instalou na ABIN com o intuito de monitorar ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas, usando ferramentas de geolocalização de dispositivos móveis sem a devida autorização judicial. Aqui trazendo então um destaque no caso de Jair Renan, a ABIN teria atuado para ajudar o filho do presidente, que era alvo de investigação pela PF, sobre as relações com empresas que mantinham e tinham interesse em contratos com o governo federal. Os agentes da ABIN tentaram atrapalhar a investigação e coletar informações com o objetivo de evitar riscos à imagem de Bolsonaro. Um policial federal lotado na ABIN chegou a seguir um dos alvos da investigação, que, desconfiado, acionou a polícia militar. Esse policial foi ouvido pela PF e confirmou que trabalhava diretamente com Ramagem, que recebeu a missão de levantar informações aí sobre esse caso investigado. E aí, no caso de Flávio Bolsonaro, o caso teria sido beneficiado com a atuação da ABIN para levantar informações contra auditores da Receita Federal. O filho de Bolsonaro, à época, era investigado naquele caso das rachadinhas da Alerj e tentou apontar para irregularidades na Receita como forma de anular essa apuração. Depois de uma reunião das advogadas de Flávio com Bolsonaro, agentes da ABIN teriam então produzido relatórios sobre como o senador deveria atuar para se livrar dessas investigações. Sakamoto, acho que dá para a gente separar em partes aqui. A gente já falava mais cedo um pouquinho da situação do Jair Renan, agora também do Flávio. Como que a gente pode trazer esse panorama, então, da operação de hoje, ligada aí agora, então, a entender como que ela favoreceu ou não, como essas informações favoreceram ou não os filhos do presidente? Olha, Natália, acho que esse resumo ele é ótimo, né? A Operação Vigilância Aproximada, que investiga uma organização criminosa que se instalou na BIM com o intuito de monitorar ilegalmente autoridades e outras pessoas usando essas ferramentas sem devida autorização judicial. Dava para resumir ainda mais colocando que essa operação analisa como o governo Jair Bolsonaro, né, dobrou o Estado brasileiro, né, subverteu o Estado brasileiro para os seus interesses pessoais e familiares. Ou seja, como o Jair transformou o Estado brasileiro no puxadinho do Vivendas da Barra, que é sua casa no condomínio, lá na casa dele no condomínio no Rio de Janeiro. Né? Porque é isso, na prática é isso. O que a gente está falando, ele utilizou, o que essa investigação está apontando, é que ele utilizou, que foi utilizado esses instrumentos de investigação, esses instrumentos de espionagem para as necessidades da família. A gente tem falado isso desde o dia 1 do governo Jair Bolsonaro. A prioridade de Bolsonaro são ele e os filhos. Não é nem a Michelle, é ele e os filhos, né? Então, o que acontece, e ele tem agido dessa forma, deixou claro na reunião de abril de 2000, deixou claro numa série de outros momentos, né? Ficava, tipo, inclusive, toda vez que um dos filhos corria o risco de ser investigado, ou ele ficava deprimido, ou ele explodia, né? Tudo isso mais, ele deixou claro que ele ia utilizar toda a estrutura do Estado para proteger a si mesmo e os filhos, proteger e atacar, né? Porque o que a gente está vendo é isso. A gente está vendo o quê? Que o Bolsonaro subverteu, o Bolsonaro criou um centro de espionagem no seu governo, o Bolsonaro criou um centro de espionagem no seu governo para se perpetuar no poder. Na prática, é isso, né? Ele criou um centro de espionagem para manter o poder entre ele e também de forma hereditária, junto a seus filhos. Até porque essa ideia de você colocar 700 filhos na política, né? Como ele colocou.
né? Exatamente, não apenas, né, você ter outros tentáculos no poder hoje, mas você garantir que o poder continue na mão do seu clã quando você partir, né? E é o que a gente tem e o que a gente viu. A questão, na verdade, é que, tudo, repito, né, na hora que você começar a chafurdar em outras dimensões, né? E não vai ser só software de monitoramento de deslocamento, não. Não vai ser só software, não vai ser só a Receita Federal e o COAF, não. Tem tantas dimensões possíveis no governo. Vamos lembrar que a própria Polícia Rodoviária Federal foi transformada em uma polícia política sobre Bolsonaro. Foi usado durante as eleições para atrapalhar a ida de eleitores do Lula no Nordeste para votar. Foi utilizada ou seja, ela cruzou os braços diante de bloqueios golpistas que impediram que comida e remédios circulassem pelo Brasil. Tudo para as necessidades de Bolsonaro. Então você imagina, né, o que determinados elementos dessas polícias, né, por mais que a gente tenha o grosso da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal atuando de forma republicana, mas você imagina o que acontece quando você tem elementos desses grupos que agem dessa forma. O próprio Alexandre Ramagem é um delegado da Polícia Federal que foi deslocado de função. Então você imagina o que não rolou, imagina o que não tem de informação circulando, que imagina o que eles não levaram embora de informação sensível de outras pessoas no momento que deixaram, porque não tenham dúvida nenhuma, toda aquela informação não era que era simplesmente checada, checa tal pessoa, verifica o Rodrigo Maia, verifica o Alexandre de Moraes, verifica o Gilmar Mendes, verifica o Lula, verifica tal jornalista, tal advogado. Não tenha dúvida nenhuma que bases de dados foram baixadas e levadas, porque ninguém lá, tipo, o pessoal tá indo, tá voltando com a broa, quando o pessoal tá indo ainda com farelo de milho. Então, o pessoal tem, e é isso que precisa ser investigado, não apenas os dados que foram consultados, mas os dados que foram roubados. Donald Trump, quando deixou a presidência dos Estados Unidos, uma das acusações de crime que ele cometeu é que ele levou um monte de documento sensível para fora do governo, exatamente para poder se lhe ser útil depois. Ele deixou lá na casa, lá no resort dele de Mar ao Lago. Então a pergunta é: o que o governo Bolsonaro, o que Jair e a família levou, né, de informação sensível sobre outras pessoas para poder continuar sendo usado para suas necessidades, né? Tá aí uma pergunta para a Polícia Rodoviária, para a Polícia Federal responder. Com todo esse